Sérgio. Boa noite, meus irmãos. É sempre muito bom estarmos numa casa espírita, justamente porque este é o caminho para a nossa evolução, para conhecermos as verdades que o Cristo pediu que buscássemos, né? A fim de que a gente possa caminhar com segurança em busca deste futuro que nos aguarda. O reino dos céus, que ele prometeu justamente, é a nossa melhora. E o reino dos céus tem que estar dentro de nós, né? Porque tudo está dentro de nós. Então, meus irmãos, eu anotei ali, amai os instruídos. Quem já me conhece sabe que eu bato um pouquinho nessa tecla. Nós precisamos ter conhecimento, né? Porque sem o conhecimento, nós não temos a certeza absoluta de que aquilo que nós estamos aprendendo, né, é o verdadeiro. E, voltando a afirmar, Jesus disse, busque a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Justamente porque os próprios espíritos iluminados, o Espírito de verdade, que nos trouxe esta doutrina e veio falar justamente daquilo que ainda nós não tínhamos um conhecimento muito claro, que é da vida espiritual, né? Como espírito que somos. Então, eles colocaram justamente no seu princípio esta frase aí: espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Justamente porque nós não vamos conhecer a verdade se nós não nos instruirmos. E a doutrina espírita, vocês sabem muito bem que tem muitos livros. E quem não tem o livro, ou quem não consegue comprar o livro, deve se formar sempre. Toda vez que ouvir uma palestra, né, uma doutrina, procure, se tiver alguma dúvida, se achar que eu não entendi, ou que eu não aceito, a gente não deve negar. A gente deve procurar alguém para conversar. Não, isso ali estava certo, é assim, porque é dessa forma que nós vamos aprendendo. É lento, a evolução é lenta, é devagar. Só que justamente entra a lei do amor. A evolução. A evolução, ela tem que ser através do amor, que isso é que vai completar. Certo? Então, justamente, nós vamos ver que nós temos que aprender muito. Nós viemos de outras escolas. Toda doutrina é uma escola. Nós aqui estamos hoje porque queremos aprender, porque queremos saber mais sobre Deus, saber mais sobre Jesus, sobre a espiritualidade. Porque não basta dizer, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nos Espíritos. Não, nós temos que saber por quê. Nós temos que saber por que estamos aqui, porque muito pouco ainda não sabem por que estão aqui. E para muitas pessoas ainda, nós vamos só até o túmulo, quando chegou no túmulo, acabou tudo. Então, muitas vezes a gente pode fazer essa pergunta, mas por que eu tenho que melhorar, por que eu tenho que fazer o bem, por que eu tenho que amar o próximo, mesmo o inimigo, como mandou Jesus? Se daqui a pouco eu morro, né? Acabou tudo, qual é a finalidade disto? É por isso que nós estamos aqui. Então, a doutrina espírita, quem está vindo, está recebendo justamente esta orientação espiritual, mas já de uma forma diferente, falando do como funciona o mundo espiritual, como ele é, como nós chegamos lá, como a nossa permanência lá, em que estado nós vamos chegar, entendeu? Então, isso tudo é importante, porque a fé tem que ser raciocinada. Porque a fé cega é aquela que vem aqui e o que eu falo, o que o Sérgio fala, que nossos irmãos, né, o Carlos fala, é verdade. Não, não é assim. Nós estamos estudando também. Nós estamos aprendendo. Nós também somos espíritos imperfeitos. Tá? Temos algumas coisas que nós já conseguimos vencer, outras nós estamos lutando para vencer. E outras ainda estão meio obscuras na nossa vida. A gente acha ainda assim, não, isso aí não tem muita importância. Por quê? Por causa dessa avaliação que às vezes nós não fazemos. Tá?
E Cristo falou, né? Também bastante claro. Porque muitas pessoas ficam mais preocupadas com o que entra pela boca do que aquilo que sai. Aí Jesus recomendou que nós tivéssemos esse cuidado. E o que sai pela boca é o que eu penso. E o que eu penso é o que eu sou. Então aí começa aí a avaliação do meu estado de conhecimento das coisas. Especialmente do lado espiritual. Porque nós somos o Espírito Eterno. Tá? Crendo ou não crendo, nós somos um Espírito que não vamos desaparecer. Nós vamos continuar. Nós vamos voltar à espiritualidade. Mas não vamos voltar ao céu ou ao inferno. Nós vamos voltar para o mundo espiritual. E nós vamos ser recebidos, ou vamos ser deslocados, para aquele local do qual eu conquistei. Então, veja bem, eu conquistei para estar num lugar melhor, entendeu? Ou mais agradável, porque se eu não conquistar, eu vou para um lugar talvez mais triste, de maior dor, de maior sofrimento. Eu vou ficar preso à terra, desliguei do corpo, mas não desliguei do que ficou. Uma série de coisinhas simples que nós precisamos saber. Porque quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Né? Todos nós gostaríamos de ir direto para o céu. Né? O céu é um lugar de paz, um lugar de harmonia, de tranquilidade. E ninguém quer ir para o inferno. Né? Porque o inferno é um lugar de sofrimento, de dor, aquela coisa. Então você vê que nós temos que começar a raciocinar. Mesmo que a doutrina do Espírito não fale de céu e inferno, né, como uns pontos fixos no plano espiritual, não, mas nós precisamos saber. Eu quero ir para um lugarzinho melhor. Eu quero ter uma faixa vibratória que possa viver em paz, em harmonia, que eu possa ver os meus entes queridos, que eu possa dialogar, que eu possa continuar a fazer isso que eu estou fazendo aqui, continuar sendo um religioso, praticando a caridade, auxiliando um, auxiliando o outro, me tornando um ser melhor. Esta é a finalidade de todos nós aqui. Nós não viemos para a Terra para passear, né? Ou para usufruir das coisas terrenas. Nós viemos aqui justamente com uma tarefa bastante grande, enorme, tá? Que nós às vezes não fazemos porque não temos conhecimento, às vezes não é por maldade, não é por erro, não é por atraso, é porque nós ainda não conhecemos justamente essas leis todas que regem o nosso universo e regem a nós. Então, quando nós vemos no Livro dos Espíritos, quer dizer, a primeira pergunta, o que é Deus? Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então é nesse ponto é que nós temos que começar a pensar em Deus. E não aquele Deus velhinho, sentadinho numa cadeira, com a cadernetinha na frente, com a caneta anotando. Né? Olha, hoje o senhor fez isso de errado, ele fez isso aqui de bem. Né? A gente ainda tem aquela ideia de Deus, aquele velhinho, de cabelinho branco e tal. Não, Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quer dizer, Ele nos criou como espíritos, como pessoas livres, tá? Não pertencendo a ninguém, com livre-arbítrio, entendeu? Deus ter liberdade para fazer o que eu quero. Aí também temos que entender que se eu fizer tudo o que eu quero, às vezes eu estou fazendo muitas coisas erradas. Então, se eu estou fazendo algumas coisas erradas, eu vou ter que resgatar, eu vou ter que refazer. Então, o instruir-vos é isso aí. Não precisamos nos aprofundar demais. Tá? Porque a doutrina espírita, como Jesus, são profundos. Mas se nós pegarmos as coisas pela simplicidade, nós vamos aprender com muito mais facilidade. Porque não adianta nós querer saber aqui sobre Deus, assim, de repente. Entendeu? Nós temos que saber quem somos primeiro. Quem eu sou. Dá uma paradinha. E veja como eu sou, como eu reajo em determinados momentos, como eu penso. Quer dizer, nós não fazemos, mas pensamos. Tá? Então a gente tem que entender que eu tenho que ser o quê? Uma criatura melhor. Deus me criou para isso. Não foi para vir passear. Ele criou e deu o livre-arbítrio, né? Ele deu a vida. E Ele permite que a gente venha aqui na Terra justamente provar daquilo que nós temos que aprender. Porque nós viemos e cometemos muitas falhas. E eu tenho que aprender. Então o que eu tenho? Eu tenho que voltar. Vocês acham justo o céu e o inferno? Se nós parar para pensar, Ele é justo. E se Ele é justo, se foi Deus que criou, Deus é justo, a gente vai ver que não. Porque se ele é bom, Ele é justo, Ele vai fazer o bem para todo mundo. E Ele faz o bem para todo mundo. Ele nos dá vida.
né? Ele nos dá um corpo toda vez que nós precisamos para aprender, para desenvolver, para resgatar. Ele nos dá um corpo novo para nós voltar aqui, para poder justamente evoluir. Então são esses detalhes pequenininhos que nós aprendemos assim. Nós já passamos por várias escolas. Não é verdade? Quem aqui sempre foi espírita? Não, né? Porque é o natural. Eu me criei, a família me encaminhou para o católico, me encaminhou para o protestante, me encaminhou para... Quer dizer, porque foi o caminho que me ensinaram. Eu vou, sou mais jovem, sou mais novo, mas aí é que por aí eu tenho que começar, depois que eu ficar maduro, depois que eu conhecer um pouco, eu tenho que começar a avaliar esses conhecimentos. E mesmo, vocês vejam bem, mesmo não avaliando muito, nós mudamos às vezes por conta própria. Quer dizer, porque nós está faltando alguma coisa que eu não sei. E se a gente fizer uma enquete para as pessoas não sabem por que estão aqui. Tem uns até que acham que Deus é mau porque botou ele numa situação muito complicada, muito difícil. Acha que Deus é errado. Né? Tem pessoas que a gente vê dizer assim, não, eu estou aqui, eu tenho um corpo, eu não pedi. Eu não pedi para nascer. Por isso, porque ele não tem uma noção. Ele não tem uma noção. Porque quando a vida está muito boazinha, bem bacaninha, nós tendo tudo, a gente está feliz, está feliz. Mas só que aqui não vai ter essa felicidade para sempre. A gente sabe que um dia a gente está feliz, no outro já não está, um dia está com um problema grave, no outro já resolveu, e muda. Então nós temos que também acompanhar. E se nós pudermos mudar isso, nós temos que mudar nós, quem somos. Né? Por que eu sou mais violento? Por que eu sou mais bravo? Por que eu sou mais briguento? Por que eu sou impaciente? Uma série de coisinhas que a gente ainda tem. Então é assim que nós temos que começar a aprender aquilo que Jesus nos ensinou. Porque a base é isso aqui, ó, é o amai e os Espíritos mandaram que nós não instruíssemos. Porque os Espíritos vieram agora numa época que nós já temos mais condições. Né? Mas mesmo assim Jesus sempre explicou e explicou com uma facilidade, as coisas bem fáceis, para nós aprender. E para não ter a fé cega, para ter uma fé esclarecida. Não, eu acredito que eu sou um espírito eterno, um espírito imortal, tá? Que depende do que eu fizer de bom aqui, é que eu vou ter um lugarzinho melhor no plano espiritual. Então isso aí vai nos dando força para que a gente vá evitando, né, cometer atos que a gente comete, às vezes, com muita facilidade. Por achar que aquilo não é insignificante. Ah, isso é uma coisinha de nada, isso aí não vai prejudicar. Vai, porque isso tudo está gravado em nós. Né? Nós muitas vezes fizemos algumas coisinhas lá atrás, que a gente achava que era assim, depois a gente se dá uma paz. Poxa, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu não sabia. Então hoje eu sei, já procuro não fazer. Então isso aí é evolução, isso é justamente a instrução que nós vamos recebendo. Então instruir é isso, é nós buscarmos. Então quando nós não temos condições de ler, não temos livros, mas tem pessoas, de vez em quando te faz uma perguntinha, você podia me dar uma explicaçãozinha rápida aqui sobre isso, que um vai passando para o outro e a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Tá? Daqui a pouco ele fala assim, não, mas não é bem assim, porque alguém já deu mais uma clareada no ensinamento. Olha, não é bem assim, é um pouquinho diferente, mas o princípio, a base já está ali. Está ali. Aí vem um que sabe mais, que estudou mais, que se preparou mais e que já vivenciou, porque tem esse problema. Tá? Vivenciou. Entendeu? Então, ele está vivenciando, ele está aplicando. E você aplicando, você vai vendo que você está certo, porque você vai ter um estado vibratório, tá? Um estado espiritual melhor, de mais tranquilidade, mais compreensão, tá? De aceitar muitas vezes aquela passagem que existe, né? Se der um tapa no teu rosto, vira o olho. Quer dizer, se alguém nos ofendeu, a gente vira para o outro lado, né? Não fica com raiva, não, isso talvez a pessoa está num momento difícil, certo? Então nós vamos aprendendo a não voltar àquilo que, né, ou igualar com aquilo que está mais atrasado, porque a gente vai se lembrar, poxa, mas Jesus disse que a gente devia ser problema de calma. Porque não adianta nós aí, eu acredito em Jesus, né? E eu não sei nada do que ele mandou eu fazer. Sei algumas coisinhas, mas não sei o todo. Porque quando ele manda nós amar o inimigo, eu gosto muito de falar dessa parte, porque quem é que ama o inimigo? Não é verdade? Mas não ama porque ele não sabe como amar esse inimigo. Tem várias formas de você amar esse inimigo. Entendeu?
Então eu estava falando ainda com o Sérgio, aqui nosso tempo é muito curtinho, tá? É muito rápido, mas eu estava falando aqui justamente que nós, espíritas, temos uma orientação muito mais segura, porque vocês não ficam só com aquilo que a gente fala aqui, porque se vocês quiserem, vocês adquirem o livro, né? Leiam uma mensagem que às vezes consegue, então você vai aprendendo também. Não é só o que vocês escutam aqui, vocês têm que realmente buscar. Quando encontram um livro, quando uma mensagem, é bom ler para a gente meditar. Qual é a minha posição sobre essa mensagem aqui? Né? Porque aí a gente vai aprendendo. E nós temos que entender que só o amor, né? Só o amor é que vai justamente, né, abrir os caminhos da felicidade para nós. Aí eu pergunto, né? Porque Jesus mandou que nos amássemos, né? Amai-vos uns aos outros. A lei do amor é sagrada. Deus também, né? O primeiro mandamento, quer dizer, nós temos que amá-lo, obedecê-lo, segui-lo, tá? Mas para seguir tudo direitinho, nós temos que ter amor. Então ele, quando nos criou, ele colocou o amor dentro de nós, o amor está dentro de nós. Porque a gente às vezes diz assim, eu amava, agora não amo mais. Não é verdade. Não é verdade. O amor é uma coisa muito simples, mas muito importante. Tá? Há quem diga, acho que foi Joana de Anjos que falou, que nós confundimos o amor com paixão. Igual o fogo, ela disse. Se você pegar um monte de palha, de capim seco aqui, você botar um fósforo aqui, aqui faz um fogaréu, espanta todo mundo. Mas logo se apaga. Então não é amor, é paixão. Então, o amor está um pouco mais distante. O amor, ele diz que é como o arder, a fogueira ardendo, quer dizer, madeira boa, você bota fogo, ela não apaga, e vai queimando, e aquele foguinho vai longe, às vezes atravessa uma noite, um dia, queimando. Esse é o verdadeiro amor. Tá? É uma coisa que tem que ser para sempre. Não adianta dizer eu amo. Nós cristãos, eu amo meu filho. Mas meu filho faz uma coisa errada, eu já saio tripudiando em cima dele, né? Ou alguém faz alguma coisa errada para mim, eu já explodo. Então, é porque falta o amor. Mas o amor está em nós. Essa mesma Joana de Anjos, ela diz que o amor é como se fosse um círculo. Tá? Ele está no centro, ele está dentro de nós, o amor. Mas nós temos um lado ainda errado, o feio da vida. Né? Nós ainda temos raiva, nós temos às vezes até ódio. Né? A gente é impaciente, a gente é arrogante, a gente é materialista, porque a gente é muito egoísta ainda. Então, então ela diz assim que é um círculo, e ali por fora desse círculo está todos esses... E o amor está ali no centrinho, só esperando que a gente comece a praticar as coisas boas para que ele vá focando esse lado negativo nosso, né? Que nós temos muito ainda, e ainda temos. Mas ela cita no sentido de como nós vamos eliminando as nossas falhas, os nossos erros, fazendo com que esse amor que está dentro de nós possa, como um raio, né? uma faixa luminosa, que vai atingindo aquele lá até destruí-lo. Então nós temos que destruir justamente para conseguirmos o amor verdadeiro, o amor para sempre, o amor que perdoa, o amor que compreende. Tá? Porque para nós é gostar um pouquinho, eu amo, por isso que a gente às vezes eu amava, não amo mais, porque não era amor, entendeu? Foi uma paixão, foi um momento, foi um período, né? Gostei muito da pessoa, porque não é só no casamento, não é só nos filhos, é num parente, é num amigo, que a gente sempre tem que a gente, né, tem mais afeto, entendeu? Mas daqui a pouco ele faz uma coisa errada e diz, olha, eu amava tanto esse cara, senão eu não quero mais saber desse. Então não é verdadeiro. Então isso é que nós temos que entender. A lei do amor é justamente para que nós possamos nos tornar um ser puro, um ser elevado. Como é que se reconhece o espírita? O espírita é reconhecido justamente, né, pela sua transformação moral. E como é que eu vou saber a minha transformação moral, em que ponto está? Né? Porque nós temos muitos defeitos, senão nós não estávamos aqui.
Vejam que o próprio Cristo, quando convocou os apóstolos, ele já sabia que o Judas era um traidor. Ele já sabia que o Pedro ia falhar. Tinha o outro lá, o Tomé, que era que nem nós, que acreditava em tudo. Mas na hora que Jesus retornou, ele não acreditou. E nós somos assim. Nós não é Tomé. Eu acredito, daqui a pouco eu não acredito mais. Quer dizer, porque falta essa base. Falta essa base. Então essa base é isso aí. E veja bem, ele complementa. E pelo esforço, veja bem, e pelo esforço que ele faz para combater em si, tá? Justamente o lado errado. O lado que ainda nós temos os defeitos. Então nós temos que estar sempre alerta sobre aquele defeito que eu tenho. Porque nós não vamos derrubar todos os nossos defeitos de uma vez só. Nós vamos eliminando aos poucos. Mas tem uns que são tão fortes em nós, que estão constantes, diariamente está em nós. Então é ali que nós, espíritas, temos que combater. Né? Justamente eu tenho que começar a reconhecer, mas por que eu sou assim, por que eu faço isso? E assim nós vamos num ponto, né, de hoje fazer, amanhã não fazer mais. Aí mas eu não faço, mas o pensamento é ainda, vontade de fazer. Então você vê, tudo vai sendo apagado. Então é por isso que a Joana de Anjos fala que o amor que está dentro de nós, ela vai substituindo todos os nossos defeitos, porque o lado bom vai surgindo. Os Espíritos dizem, fora da caridade não há salvação. Tá? Aí a gente pergunta, e a nossa caridade, a que ponto anda? Nós estamos participando de algum grupo, nós vamos visitar um doente, nós levamos um pãozinho da rua, e isso não é caridade. É caridade, mas é uma caridade material. E a caridade espiritual? A caridade espiritual justamente é o seu amor que já está crescendo dentro de você. Então aí você assume determinados compromissos. Você faz parte de grupos, ou você sozinho vai atender às necessidades, não materiais, tá? Mas morais. Aquela que você vai levar um abraço, aquela que você vai lá conversar com a pessoa, aquele doente que está precisando de alguém que fique lá uma horinha com ele, vai tendo aquele papo, né? Acalmando, dando um passe às vezes, entendeu? Essa é a verdadeira caridade. Mas ela é difícil para nós. Então a gente tem até preguiça. A gente sabe que lá o vizinho, só que mas está tão longe, está 5 quadras daqui, eu tenho que andar 500 metros para chegar na casa dele, hoje o sol está quente, tem muito vento, está chovendo. E a gente esquece que ele está sofrendo, que ele está doente, precisa de um abraço, precisa de uma palavra, precisa até de auxílio material, a gente, qualquer hora. Mas a gente não chegou a esse ponto ainda. Que não é o erro, que nós não estamos, por isso não existe o inferno, nós não estamos, vamos ser, né, castigados não. Porque nós estamos aqui para aprender. Só que quanto mais nós aprendemos nessa encarnação, vai diminuir os débitos. Então quem sabe na próxima encarnação a gente já tem uma vida mais cheia de razão, de compreensão, de entendimento. Porque enquanto nós descermos na terra, nós vamos ter sofrimento. Você veja que Jesus teve. Jesus não precisava passar por aquele sofrimento todo. Ele poderia ter só passado e deixado a sua orientação. Mas aí aquela orientação, como eu estou fazendo aí, verbalmente, eu estou falando, né? Aí a gente diz, ele fala porque ele não passou por aquilo que eu estou passando. Não é verdade? A gente pode dizer, Jesus não aconteceu nada com ele, passou uma vida aqui tranquila, todo mundo, né, apoiando, todo mundo junto com ele. E nós somos assim. Entendeu? Então o que é que ele fez? Ele mostrou que a vida dele foi de sacrifício, de luta, como de todos nós. Dias bons, dias, né, melhores, outros dias difíceis, com problemas. Ele foi até o fim, mostrou. Isso aí o que é? Mostrando para nós que não adianta nós reclamarmos quando a dor chegar até nós, ou o sofrimento, seja ele qual for. Eu tenho que passar. Agora também eu tenho que passar, não quer dizer que eu vou ter que passar e eu ficar sentadinho. Eu tenho que passar, mas eu posso amenizar. Eu tenho que passar, mas eu posso amenizar. Em vez de eu ficar reclamando, em vez de eu não me esforçar para vencer aquele processo que eu estou passando, né? É lógico que eu vou sofrer mais. Mas você tem que passar, mas você pode passar de uma forma melhor.
vendo que você tem que aceitar aquilo, e se tiver tratamento, você vai fazer tratamento. Se não houver tratamento, você vai ter que continuar a vida normalmente, trabalhando com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento. Porque esses pontos são complicados, é difícil. Não se aceita isso em pouquinho, não. Enquanto nós não tivermos o amai-vos, o amor dentro de nós. Só o amor vai cobrir o quê? A multidão de pecados, querido. Multidão dos erros nossos, as falhas nossas, só o amor. Então você veja como nós somos distantes do amor ainda. Não deixa de ser o princípio, né? Quando você tem uma paixão, ou que gosta um pouco demais daquela pessoa, é ótimo, porque ali seria já o início de uma caminhada. Mas ele não é amor ainda. Tá? Nós vamos dizer assim, eu tenho amor por determinada pessoa, quando nós sentir que tudo aquilo que eles fazem de ruim para nós, nós temos uma resposta positiva. E é isso que Jesus falou no amai vosso inimigo. Ele não mandou nós sair abraçados com o nosso inimigo. Ele mandou que nós tivéssemos bons pensamentos, vibrassem em favor daquela pessoa, pedisse que ele fosse feliz, que com isso nós estávamos cortando, né, não enviando mais uma energia doentia, e não recebíamos a dele também. Então nós vamos irradiar no bem, que vai já cercear, se ele tiver raiva de nós, já não chega mais em nós a raiva dele. E com o tempo, o nosso lado bom vai envolver, e daqui a pouco ele esquece de nós. Já é o primeiro passo, ele esqueceu, já não pensa mais, a gente não pensou naquilo que nós fizemos, naquilo que nós... porque ele vai se acalmando também. Então é assim que Jesus explicou o amor. E um dia essa pessoa, se você fizer isso, ele também vai chegar até você. Porque ele vai ver que você está tendo um padrão vibratório diferente. Porque ele já se acalmou, está totalmente calmo. Ele pode ter até uma vergonhazinha para chegar e pedir desculpa, coisa parecida. Mas aos pouquinhos, numa outra oportunidade, ele vai se aproximar. E nós vamos fazer do inimigo um grande amigo. Então, é isso que nós precisamos entender. São detalhes. A gente poderia se aprofundar aqui se tivesse mais tempo. A gente, na própria doutrina, na própria religião, tem muitas coisas que nós ainda não entendemos. Eu vejo hoje na doutrina espírita, tem algumas pessoas que estão até fazendo um certo pouquinho de confusão, porque às vezes eles pegam coisas da ciência e querem introduzir como se fosse verdade dentro da doutrina. E às vezes não é. A ciência é exata, entendeu? Mas ela está, no momento, ela só está do lado material. E nós temos que partir para o lado moral, o lado da transformação, da melhoria, né, da caridade. Por isso os Espíritos mandaram fazer a caridade, porque a caridade é o começo para nós abrirmos os nossos corações e esse amor começar a crescer dentro de nós. Então é isso que às vezes a gente fica assim, esperando. Então eu tenho até acompanhado algumas doutrinas aí, às vezes tem pessoas que querem falar e esquece que ele está numa casa espírita e que ele tem o dever de pregar o lado moral. Tá? Embora a gente não tenha aquela moral, né? Não quero que confunda que a gente que está aqui na frente é o bom, que nós aqui não erramos, que nós somos perfeitos, não. Nós estamos falando da doutrina como ela é e como nós devemos nos comportar para a nossa própria felicidade, para o nosso avanço espiritual, para a nossa melhora. Todos nós aqui estamos mais ou menos na mesma faixa. Tá? Aquela raivinha de vez em quando, aquela discussão, aquelas coisinhas do dia a dia, mas isso é negativo. Então nós temos que começar a eliminar aos pouquinhos para que a gente possa ter a paz que a gente almeja. Quem é que não quer chegar em casa e ver uma casa tranquila, feliz, todo mundo se dando bem, né, se abraçando, rindo, brincando, entendeu? Todo mundo cumprindo com o seu dever, trabalhando direitinho, cada um fazendo o seu setor. Aquilo ali é um céu. Então a gente vai ver que esse é o caminho, não existe outro. Então, meus irmãos, essa luta é conosco. E nós não podemos se basear no outro. Tá? Não podemos nos basear no outro. Temos que se basear em nós e nas lições do Cristo e dos Espíritos iluminados que nos deixaram justamente esses ensinamentos mais profundos. Tá? Porque é a mesma coisa, não adianta eu acreditar em Espírito. Já eu acredito. Não, eu acredito, nós temos que começar a saber como funciona esse mundo espiritual, inclusive porque nós vamos voltar para lá.
E como eles podem chegar até nós, como é que eles podem interferir nas nossas vidas, como nós podemos nos comunicar com eles. São coisas simples. Tá? À medida que nós vamos até, quando nós começamos a fazer isso, manter um equilíbrio no nosso comportamento aqui na Terra, nós vamos tendo mais intuições, mais inspirações, entendeu? Nós vamos resolver os nossos problemas com mais tranquilidade, a gente não vai ser tão apressado. Por quê? Porque nós estamos envolvidos no bem. É triste, às vezes as pessoas, mas como é que eu vou amar essa pessoa aqui, é um carrasco para mim. Pois é, mas é assim. Quem tem que começar é você, não é ele. Tá? Quem é que precisa de médico? Disse Jesus aos doentes. Amar quem me ama é fácil. Difícil é amar quem não nos ama. Então, meus irmãos, está muito curtinho aqui, mas lembrando o próprio Cristo, né? Porque é importante nós saber que a gente espírita, quase todo espírita com essa frase. Fora da caridade não tem salvação. Mas Jesus já falou há 2000 anos lá atrás, que a fé sem obras é morta. Então não adianta eu ter fé. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar o próximo. Ah, mas eu sou pobre. Não, mas não precisa ser com dinheiro. Aquele sorriso, aquele bom dia, aquele afago, enfim, qualquer coisa boa que possa, né, vibrar bem, porque a pessoa, mesmo não aceitando, mas ela vai sentir aquele padrão vibratório. E é assim que nós vamos ajudando a todos a crescerem junto conosco. Isso começando pela família em casa, que é o nosso ninho de acerto. Né? Nosso lar é o lugar do acerto. Lá não tem amiguinho não. Né? Todo mundo, as diferenças já estão ali porque é o lugar que nós vamos conviver mais tempo. Então temos mais tempo para melhorar, né? Para nos conhecer. Então, isto tudo envolve justamente essas duas orientações de Jesus e espiritual. Amai-vos e instruí-vos. Temos muito mais coisas para falar, mas o tempo esgotou. Mas é o ponto que eu, às vezes, peço desculpa, porque eu bato muito nisso, porque é uma coisa que eu procuro bater em mim também. Não vamos querer se livrar ou vencer todos os nossos defeitos numa paulada só. Não. Se nós estivermos procurando um pouquinho aquele mais grave e vamos combater esse grave. Certo? Vamos combater. Porque a gente vai vendo que com o tempo a gente vai não fazendo tanto aquilo, a gente vai repetir, vai afastando. Vai, poxa, essa semana nem passou isso pela minha cabeça. Né? Então é assim que nós vamos eliminando. Aí é como se fosse um esquecimento. A virtude é aquilo, tirou o mal e ficou, aí você já começa aí a crescer a virtude. Eu não faço mais aquilo, mas eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer amigos, eu tenho que compreender os meus familiares, né? Eu tenho que ser respeitoso com as pessoas, principalmente em casa, que às vezes a gente não é, né? Porque em casa a gente é mais mal criado, né? A gente é muito bonzinho aqui, mas em casa a gente é meio mal criado, qualquer coisinha já explode. Já discute, já briga, não é verdade? Porque é a nossa vida, nós não podemos querer ser anjo, nós não vamos querer sair na rua aí e achar que eu sou, né? Já conheço a doutrina, já me renovei, eu sou um outro. A vida está cheia aí de pessoas que vivem de bonzinha aposta, né? Que estão toda a vida. Né? Aí eu queria saber, será que ele está olhando para dentro dele? Alguns até podem já ter vencido, mas é difícil. Então você tem que ser você, com os teus defeitos e com as virtudes, mas o importante é você estar combatendo esse lado, em razão do conhecimento que você tem sobre as instruções de Jesus e para nós espíritas pelas instruções dos espíritos. Tem que ser assim, não é a ciência que não vai ser. Então, para nós encerrar, meus irmãos, ontem ainda teve uma palestra, eu falei para o Sérgio aqui agora, lá na associação, que uma pessoa usou uma frase que deu para arrepiar para quem entende doutrina. Entendeu? Mas porque eles vão buscar na ciência. Tá? Ela estava falando justamente sobre a eutanásia. Eutanásia. É ponto até para a gente conversar, até, né, se aprofundar, assim, até num grupinho às vezes, dizendo
né? Porque a ciência já está fazendo isso, os médicos estão fazendo isso. Tá? Lá no CEPOM, tá? No CEPOM, quando a pessoa, o câncer chegou num ponto que não tem mais tratamento, até conhecido só para o segundo andar. Se for para o segundo andar, é como quem diz, já não tem mais tratamento e às vezes eles param do tratamento. Entendeu? Por quê? Porque nós quando vemos, até conosco mesmo, que a gente tem um ente querido, um amigo que está sofrendo, a gente fala assim, por que não desencarna logo? A pessoa, mas o sofrimento faz parte. O sofrimento faz parte do nosso aprendizado. Quanto mais nós ficar sofrendo ali, mais nós vamos repensar a nossa vida. Nós vamos sentir aquilo ali, e esse sentido vai nos fazer crescer um pouco mais. Né? Não vão ser todos, mas a maioria vai sentir. Mas lá ela fez a palestra dizendo que não, que deve, justamente quando a pessoa já está, né, em fase terminal, que deve suspender os trabalhos, os medicamentos. Como muitas famílias até pedem na justiça para, né, tirar os aparelhos. A doutrina espírita que eu conheço, só digo, é uma questão da gente conversar, que a gente não é dono da verdade. Mas olhando o lado físico, é lógico que a gente não queria que a pessoa sofresse. Se desencarnar mais ligeirinho, é melhor. Mas pelo conhecimento que eu já li, só não posso citar porque eu não gosto muito de gravar, tá? Os Espíritos pedem que nós não devemos nem orar pedindo para que a pessoa desencarne. Então você veja que já há conflito. Então a gente tem que ter... São coisinhas, detalhes mínimos, né? Mas só que lá no fundo ela é tão profunda que isso aí vai nos ajudar. Ou pode nos prejudicar. Porque quem tem a vida, nos deu, foi Deus, e Ele vai tirar. Se Ele está deixando, né, nós ficar mais 5 dias, mais 10 dias, é porque é bom para nós. Então é uma recomendação que eu li e que os Espíritos falam, que nós não devemos nem orar para que a pessoa desencarne antes do tempo. Porque às vezes numa fração de segunda, não é que ela vai melhorar, não é que ela não vai desencarnar, mas ela pode chega um Carlos, por exemplo, lá e diz uma frase que vai ajudá-la nesse momento de sofrimento, no seu desprendimento. Então, enquanto a vida há justamente. Né? Nós já temos, por exemplo, né, a morte cerebral. Dentro da ciência está tudo certo. Se morrer o cérebro, tem mais vida. Mas está acontecendo porque eles estão desligando outra vez muito rápido. Na Europa, uma mulher que já estava em compra há mais de 15 anos, despertou normalmente. Entendeu? Se tivesse dado ordem, ela não voltaria. Ela voltou. Outra, também parece que foi na Inglaterra também, que estava em coma, há muitos anos, parece que era 7 ou 8 anos, e alguém estuprou. E ela teve um neném. Então você vê, são detalhes que não é para acreditar. Né? Não é para dizer, não, ele está certo. Mas são pontos que a gente tem que estar sempre avaliando, perguntando, trocando ideia, né? Porque para a gente ver até que ponto. Mas nós, espíritas, cristãos, nós temos que ter esse cuidado com o lado moral, o lado espiritual. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa estar sempre aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esta doutrina maravilhosa, que nos dá tanta força para continuar na nossa vida.